Boa noite, trabalhador da DAI. Estamos aqui com mais uma edição do PR DAI Virtual, nosso plano de recapacitação para os trabalhadores da DAI. Na edição de hoje, como já anunciado na apresentação do Paulo sobre espiritismo e magnetismo, nós hoje continuamos nesse assunto para quê? Para explicar o passe de harmonização. Como o passe de harmonização é constituído, qual é o seu processo, quais os seus benefícios. E para isso nós estamos aqui com o nosso chefe da divisão de passe de harmonização, Paulo Belém. Boa noite, Paulo Belém. Boa noite, Germana. Boa noite, Paulinho. Obrigada por ter aceito o convite de ministrar essa aula. É um prazer. Que já é sua, né? Essa aula você já ministra no PR da ESADIPAR. Boa noite, Paulo Amorim, vice-diretor. Boa noite, Germana. Boa noite, Paulo Belém. Muito bacana. A gente está dando prosseguimento a esse assunto, né, que começou com o espiritismo e o magnetismo, e agora a gente continua falando mais sobre o passe, que é importante a gente ter esse conhecimento para promover o alinhamento dentro da comunhão. Então, para todos os trabalhadores, esse PR-DAI vai estar disponível na página, que no final dessa aula nós vamos estar falando sobre a página, que a gente tem uma nova página do plano de recapacitação, mas nós vamos também explicar para vocês como acessar, para que vocês tenham não só essa aula, mas como as anteriores de fácil acesso. Então, é para todos os trabalhadores? É, mas especialmente para o trabalhador da divisão de passe de harmonização. Que vocês saibam mais um pouco sobre esse passe, que é o cartão de visita das pessoas que chegam na comunhão, que assistem às palestras no Salão Bezerra de Menezes. Esse passe que recebe todos a primeira vez, que é esse passe que a gente faz lá no Salão Bezerra de Menezes após a palestra. Então, para você, trabalhador da DIPAR, mais um pouco sobre a sua tarefa em nossa casa. Paulo Belém, a palavra é toda sua. Muito boa noite, meus amigos. Obrigado pela atenção, desde já. É um privilégio poder me encontrar com vocês, ainda que dessa maneira virtual, né, e realizarmos, o nosso PR-DAI, o PR-DAI virtual do ano em curso. Vamos procurar oferecer o máximo de informação possível nesse contexto que a nossa diretora estabeleceu. Vamos percorrer uma pequena agenda, eu vou oferecê-las aqui rapidamente, e eu quero, nesse início de abordagem, de colocar assim, o que seria assim, uma grande questão para a gente procurar responder de uma maneira assim, um pouco mais rica. Para que serve o passe? Quais são os seus benefícios? E aí eu preciso retornar um pouco a um passado tanto quanto distante, quando eu iniciava minhas atividades na comunhão, e fui procurado por um amigo que virou-se para mim e disse assim: escuta, eu estou pensando em tomar um passe na comunhão. Como é que é esse negócio? Isso aí serve para quê? Quer dizer, conversa um pouco mais tranquila, e ele verbalizou do jeito que ele achava que seria interessante. Eu me lembro que, na época, eu perguntei para ele assim, o que o motivava, né, a buscar o passe lá na comunhão espírita. Então, ele me disse que estava enfrentando um problema de saúde muito sério, alguém da família também, que havia um desajuste, digamos assim, familiar. Enfim, relatou alguns problemas, né, e depois de fazer esse relato, ele disse: olha, eu acho sim, eu acho que o passe pode te ajudar. Mas à época, eu não ofereci uma resposta um pouco mais ampla. Eu não disse como, por exemplo, o passe poderia ajudar. E eu pretendo, avançar um pouco na resposta a essa pergunta nesse nosso encontro aqui de hoje. E aí, para a gente poder responder essa pergunta, me veio uma outra pergunta também.
como nós que atuamos no passe podemos servir, talvez até como devemos servir, como podemos ser úteis. Então, essas foram as questões assim, que me vieram à mente no início para nortear a nossa caminhada aqui nessa conversa. Para tentar responder essa pergunta de uma maneira um pouco mais completa, né? Eu estou aqui mencionando uma busca por entendimento que seria a fisiologia do perispírito, está entre parênteses aqui, porque é alguma coisa assim bem breve, bem sucinta. Mas há uma conexão, quer dizer, importante com relação à questão da utilidade dos benefícios. E o passe em si. Bom, eu tinha que estabelecer, digamos assim, um perímetro de pesquisa, né, uma área de pesquisa, e aí eu recorri, né, às obras de André Luiz, aquelas que integram a vida no mundo espiritual, mas eu fui também buscar outras referências. E essas outras referências, junto com a obra de André Luiz, serviram de base para essa conversa que a gente está tendo aqui. Após essa avaliação toda, eu procuro apresentar, digamos assim, de maneira simulada, né, o ambiente do passe de harmonização, os atores que se fazem presentes, as conexões, né, o papel da prece, dentre outros aspectos. E eu fiz esse tipo de abordagem de uma maneira assim, até de tentar matar um pouco a saudade, né, da atividade que eu gosto muito de praticar, e foi uma maneira de matar essa saudade, uma vez que nós não estamos em condições de realizar atividades presenciais no âmbito do passe de harmonização. Eu procuro também oferecer algumas experiências, quer dizer, vivenciadas por mim mesmo, ao longo da nossa conversa, para tentar sedimentar um ou outro aspecto, né? Mas eu quero aqui antecipar a conclusão geral dessa minha avaliação. Quer dizer, a conclusão geral pode ser descrita por um verso da música Tocando em Frente, né? Que diz lá que só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei, porque há tanto que aprender, há tanto que pesquisar e avaliar, que essa foi, digamos assim, a resposta que me veio ao final dessa percorrida que eu realizei. Com relação à questão da fisiologia do perispírito, o que eu procurei tomar assim, como referência foram duas obras de André Luiz, Entre a Terra e o Céu e Evolução em Dois Mundos. E pegar assim, algumas menções que ele faz em relação aos nossos centros de força, nossos centros vitais, de acordo com a terminologia que é utilizada. Então, ele menciona, que nós sabemos aqui a existência de sete centros de força, faz uma menção também a centros vitais, que é o mesmo, né? E mostra a relação que existe entre os centros de força, né? E o reflexo deles, quer dizer, no nosso corpo, né? Nas ramificações dos plexos, né? Aqueles feixes de nervos, né? E ele destaca que esses esses centros vitais, quer dizer, eles vibram em sintonia mútua, né? E, naturalmente, governados aqui pelo poder diretriz da nossa mente. Ele, em seguida, aborda o centro coronário, posiciona como mais significativo, nós sabemos desse seu significado, né? Destacando, quer dizer, a sua condição de grande assimilador das energias solares, né? E daquilo que vem da espiritualidade superior, né? E que é capaz de nos tocar a todos, nos favorecer a todos nós. A seguir, ele permanece nessa linha de apresentação desses centros de força, tá? E nos apresenta lá o que ele define como centro cerebral, que é o coronário, né? Então, ele destaca, o centro cerebral, quer dizer, que é o que nós conhecemos como o nosso centro frontal, ele usa essa terminologia cerebral. E ele aqui destaca, digamos assim, a conexão desse centro com a visão, com a audição, com os sentidos, né, que a gente utiliza.
Isso tudo eu estou comentando aqui rapidamente, porque a gente vai discutir um pouco mais adiante a questão dos benefícios que o FACE nos propicia. E como essas informações podem ser úteis, né, para que a gente tenha um benefício um pouco mais amplo também. Menciona o centro laríngeo, né, que preside, quer dizer, os fenômenos vocais e controla a própria respiração e a fala, né, associado a certas glândulas, né, que muitos de nós conhecemos a função que desempenham, né, como, por exemplo, a tireoide, o timo, a glândula timo, hoje em dia muito vinculado à nossa capacidade de desenvolver resistência, imunidade. O centro cardíaco, né, tão vinculado, quer dizer, à nossa emotividade, é o centro que dirige a própria emotividade, ele chama também de uma outra maneira dos serviços, da emoção, do equilíbrio, de uma maneira geral. O centro esplênico, né, que no nosso corpo, né, no soma, no nosso corpo, está vinculado, digamos assim, à região do baço, e tão importante na regulação de atividades ligadas à distribuição do sangue, quer dizer, é um centro que tem ligações extremamente importantes com o cardíaco e com o gástrico, que eu apresento a seguida, que é o centro responsável, né, por toda a absorção e processamento da nossa alimentação. O último centro, o sétimo centro, né, o centro genésico, né, que é o centro associado à reprodução e também associado, quer dizer, à geração de forças criativas no ser humano. Apenas um desenho para ilustrar a situação desses centros, o posicionamento deles, algo que é do nosso conhecimento, né, certamente. Tá? E aqui cabe a gente fazer algum tipo de pergunta assim, um pouco provocativa, né? No sentido de que há outros centros de força, que funções desempenham? Né? Será que esses outros centros e as funções que desempenham são úteis, né, em termos de entendimento nosso, né, em busca da efetividade do passe? Eu faria menção aqui apenas dois outros aspectos. A existência de centros no ombro e nas mãos. Eu vou mencionar aqui uma ocorrência, algo que se passou comigo, ministrando o passe no grupo onde eu atuo. Nós recebemos e postou-se diante de mim uma senhora com uma idade assim bem avançada, mas ela me encheu assim de simpatia. Foi uma presença extremamente simpática e eu pensei naquele momento assim que eu ia me dedicar muito em oferecer àquela senhora ali o que ela tivesse precisando. E a gente sabe, né, que muitos daqueles que chegam, né, e aí é um aspecto que eu gostaria de enfatizar bastante, muitos dos que chegam não nos é dado conhecer, quer dizer, quais são as suas necessidades, quais são os seus propósitos, né? O que os mobilizou em busca do passe. E com essa senhora não foi diferente. Eu me pus a ministrar o passe, né? Conforme a gente pratica normalmente, mas num dado momento eu me dei conta que minhas mãos, quer dizer, apontavam para as mãos dela, coisa que eu usualmente não praticava na ministração do passe. E eu aí, como se tivesse despertado, eu ergui minhas mãos, né, e eu observei que as mãos dessa senhorinha passaram a tremer. Eu voltei minhas mãos, apontando as mãos dela, as mãos pararam de tremer. Eu fiz isso umas 2 ou 3 vezes. Depois, eu achei que eu não poderia continuar nisso, até porque o passe caminhava, né, do seu encerramento. Então, na realidade, a gente tem centros de força, né, espalhados pelo corpo todo da gente. Tá? O dos ombros, que eu mencionei agora há pouco, segundo os relatos que a gente tem no conhecimento, estão muito associados a algumas faculdades mediúnicas, psicografia, pictografia, por exemplo. Então, esse é um aspecto que eu gostaria de comentar, porque nós não temos, quer dizer, essas informações de uma maneira tão apurada, mas há quem tenha. Quem tem, por exemplo, me dirigiu à atividade quando eu atendi aquela senhora. Prosseguindo ainda com o André Luiz, eu acho que é interessante a gente
destacar a definição que a gente tem para o passe no âmbito da nossa comunhão. Isso pode ser encontrado na nossa homepage, na página da comunhão. Então, passe é a transmissão de energias fluídicas, né? Vitais, psíquicas, espirituais, de um indivíduo para o outro, enriquecido, né, com os fluidos trazidos pelo benfeitor espiritual. Essa, sim, é a definição do passe. Tá? Então, vamos procurar, quer dizer, avançar um pouco mais no entendimento, né, dos benefícios que o passe possa nos trazer. E eu recorro uma vez mais a André Luiz e vou aqui ao livro Nosso Lar, o primeiro da série. E nós vamos observar uma menção que ele faz a passos de fortalecimento, né, ministrados em entidades inertes, que ele define como crentes negativos, que eram irmãos em atitude como que de sono profundo, e crentes negativos porque não tinham a presença de Deus. Né? Então, viviam como que em sono profundo. E esses passes foram aplicados com o propósito de eliminar fluidos venenosos. Eu poderia dizer também de dispersar fluidos venenosos. E para quem se lembra, nesse momento em que André Luiz faz essa menção, ele diz que esses fluidos, após o passe aplicado por Tobias, né, que era o responsável lá na regeneração por esse tipo de atendimento, esses fluidos venenosos são expelidos por aquelas entidades. E André, pela primeira vez, se lança com mais determinação ao trabalho, e ele passa a fazer a limpeza, né, do ambiente. Tá? Então, esse foi digamos assim, o marco inicial da cidadania de André Luiz em relação ao nosso lar. E ele menciona um outro também que eu coloquei aqui, que foram passos de reconforto ao doente. O doente aqui, né, era o Ernesto, aquele que havia se casado com a viúva de André Luiz. Tá? E esse passo de reconforto é ministrado a esse doente, e esse doente, quer dizer, padecia de algo que lhe prejudicava a respiração, lhe fazia com que tivesse febre, um indicativo de pneumonia. Então, quer dizer, esses passos de reconforto foram ministrados para procurar melhorar o estado geral dele. Agora, vamos dar uma olhada aqui nos mensageiros, no livro Os Mensageiros. É interessante que a cena que a gente vai comentar aqui se passa num centro espírita, no qual o André Luiz comparece, né, junto com uma equipe de instrutores também, e ele, num determinado momento, menciona que ele se lança ao trabalho com muito amor e excelentes intenções, e ele ministra passos de reconforto e alívio sobre os olhos de uma senhora desencarnada, que estava nesse centro. Tá? E ela aparentava, a percepção dele mostrou que ela aparentava angústia e um indicativo de enfermidade, porque ele percebeu uma placa de sombra na região dos olhos. Então, ele aplica passos de reconforto na região dos olhos e remove essa placa de sombra. Tá? Ou seja, tá? Ele subtrai, ele elimina, ele dispersa essa placa de sombra. É interessante a gente mencionar, e eu procurei ver alguns sinônimos, né, com relação a essa palavra que é dominante aqui, e a gente vai ver que reconforto, alívio, consolo, acalanto, desopressão, algo que acalma, que repousa, que atenua, que suaviza, algo balsâmico, um lenitivo, são palavras que se encaixam como sinônimos dessa iniciativa que ele buscou, em oferecer um reconforto. E a gente também destaca que nessas situações, quer dizer, o que se fez? Se procurou dispersar, afastar, remover, retirar aquilo que parecia que surgia como sendo um indicativo de enfermidade, tá? De desequilíbrio. Nesse livro também, os mensageiros destaca-se, é sempre bom de destacar algo muito interessante, que é a prece de Ismalha. A prece de Ismalha é um comando de aplicação de um passe coletivo. E André nos descreve os benefícios desse passe, o passe coletivo, a intervenção de Ismalha, um espírito bastante avançado,
né, que em rogativa, né, obtém o auxílio da espiritualidade superior e por intermédios, né, de outros presentes, atua em benefício de inúmeros irmãos que também se mostraram prostrados. E André, no livro, descreve como verdadeiras múmias, e vários deles se levantam e se põem a correr como que despertando do sono, ou seja, alguma coisa ali foi removida. Ainda com André Luiz, e aí consultando no mundo maior e entre a terra e o céu, ele nos oferece, quer dizer, um conjunto bastante extenso de benefícios associados ao passe. O passe acalma, ele restaura o equilíbrio, ele atenua a tristeza, ele proporciona a harmonia, ele harmoniza, portanto, desperta a compreensão, contribui para a manutenção da serenidade, aumenta a resistência, fortalece a lucidez e revitaliza. Quantos benefícios! Eu confesso que eu não saberia, quer dizer, até o momento, fazer um condensado desses benefícios e expô-los a alguém, como não pude fazer no passado ao amigo que me procurou. Mas, diante desse nosso propósito em beneficiar, em atuar, o que a gente sabe sobre as condições e necessidades dos assistidos, aqueles que nos buscam, aqueles que entram nas salas de paz? O que nós sabemos? Às vezes a gente sabe de alguma coisa, outras vezes não. Às vezes percebemos, né, com a atitude, né, que eles nos comunicam ao ingressar na sala de passe, né, se eles têm algum tipo de aflição, às vezes a respiração nos comunica algo, enfim, às vezes a gente consegue saber, porque às vezes a gente já atendeu aquela pessoa em um outro momento. Mas, na maioria das vezes, não se consegue. Mas aí a pergunta, bom, se eu não sei, quem é que sabe disso? Quem sabe disso? Sabe quem coordena o nosso trabalho, né? Quem sabe disso é a espiritualidade superior. Tá? Ela está presente, ela coordena o trabalho, ela nos inclui, quer dizer, muitas vezes, mas há uma necessidade imensa, né, para que tenhamos a capacidade de ouvi-las, né, com a sutileza que lhes compete. Ainda com o André Luiz, né, e aqui é interessante a gente falar um pouco sobre esses que tanto sabem, né, que sabem muito mais do que nós, né, e aqui a gente vai usar como referência o Obreiros da Vida Eterna, e há um momento em que André e um assistente, né, uma entidade chamada Jerônimo, vão até a casa de Dimas. Né? Dimas, vocês se lembram, para quem conhece a obra, é um caso de desencarnação iminente. Tá? Mas André e Jerônimo comparecem na casa de Dimas e chegam à conclusão que aquele, né, não é o momento do desencarne dele. Então, eles gostariam de revitalizá-lo, até para que houvesse depois uma condição melhor de se promover o desencarne. Tá? Então, eles ministram um passe, os dois ministram um passe. Então, André apresenta-se com as mãos coladas ao cérebro de Dimas e Jerônimo aplica passes longitudinais desfazendo os fios magnéticos. Ele está promovendo uma dispersão desses fios magnéticos, que ele dizia, se entrecruzam sobre Dimas. E que essa operação, né, promove, quer dizer, acalma em Dimas, que passa a respirar num ritmo mais normal. Observe a complexidade do passe. São duas entidades ministrando um passe para conseguir um determinado benefício. Pois bem, o passe, e nós vamos ver mais uma definição nos domínios da mediunidade, mais benefício, né, mais entendimento com relação à sua natureza, é uma transfusão de energia que revigora, que promove o refazimento, e aqui muito interessante, serve para ajudar o assistido para que esse ajude a si mesmo. Porque há muitas coisas, né, que o próprio assistido, quer dizer, ao deixar, por exemplo, a cabine de passe, que compete a ele conduzir, né, para que ele promova, né, um restabelecimento de
si próprio, se encorajar para fazer algo. Ele precisa se lembrar que ele, se tem algum tipo de vínculo que promove algum tipo de falta de estabilidade nele, ele precisa trabalhar para que isso seja evitado. É uma importante contribuição para quem saiba receber, então saber receber um passe é algo importante também, que nos desafia, quer dizer, como ajudar os nossos assistidos, né, a receber o passe, né, da maneira mais eficaz possível. O passe pode desobstruir, dispersar, como a gente já viu. Então, algo aqui que eu gostaria de deixar registrado é a própria atitude do assistido, como ela é significativa. Indo adiante um pouco, ainda na companhia de André Luiz. Nesse caso aqui, nós vamos recorrer, tá, ao livro Missionários da Luz. Missionários da Luz é um livro que tem um capítulo dedicado ao passe, capítulo 19, né, dos Missionários da Luz. Então, há um determinado momento em que existem entidades presentes no centro espírita, ministrando passes de socorro a encarnados e desencarnados. E há uma menção interessante, que eu achei interessante comentar com vocês, que ele dizia o seguinte, que os desencarnados atendidos, em primeiro lugar, eram aqueles que chegavam junto dos encarnados. E a gente sabe disso, alguns irmãos nossos encarnados, quando comparecem ao passe de harmonização, chegam com determinadas companhias. Né? Então, essas companhias são prioritariamente tratadas, depois os demais desencarnados. Algo também que André destaca é que nesse tipo de atividade prestada por essas entidades, tanto no plano espiritual, que nesses casos não basta a boa vontade. Quer dizer, uma entidade dessas, ela tem que ter a boa vontade como pré-requisito básico, né? Mas elas precisam apresentar elevadas qualidades morais e precisam de conhecimentos especializados. Mais adiante eu vou dar um exemplo de conhecimento especializado. E devem buscar elevação mental contínua, o tempo inteiro procurando evoluir. Nesse caso específico também aqui, o orientador de André, no caso aqui Alexandre, que é quem está dando essa orientação para ele, diz o seguinte, olha, no plano carnal, quer dizer, a gente entende, né, que em muitos casos, tá, a espiritualidade superior pode suprir uma deficiência, né, de um passista encarnado, né? Uma vez que esse se apresente com uma boa vontade sincera, quer dizer, não há interesse algum da espiritualidade superior em fazer com que haja um desencorajamento do irmão que deseja participar de muita boa vontade de paz. Então, eles são benevolentes, eles são pacientes, mas essa abordagem, né, que é feita nesse livro, e em outros textos que eu não reproduzi aqui, denota também uma expectativa da espiritualidade superior com o nosso desenvolvimento. Quer dizer, eu tenho que ter boa vontade, ok, mas eu tenho também comunicar o desejo sincero de crescer, de evoluir, de me tornar mais apto a atuar em conjunto, em parceria com a espiritualidade superior. Então, ele destaca que, conseguida essa qualidade básica, eu tenho que tratar, eu tenho que buscar uma elevação mais urgente possível, né, dominando o campo das emoções e dentre outros aspectos que a gente sabe muito bem. Aqui é um exemplo, né, também está presente no missionário, de complexidade de um passe ministrado, né, por uma entidade, né, da esfera superior. Uma senhora comparece ao centro para receber um passe e ela tinha sido afetada por uma discussão com o seu marido, tá? Estava muito abalada, tá? Chega ao centro e a entidade que estava ali ministrando o passe mostra para André Luiz o que estava acontecendo com ela, tá? Identifica, tá, uma sombra, tá, na região da válvula mitral. Olha só, esse grau de especialidade que eles detêm, quer dizer, nós estamos bastante longe nesse momento de dispor desse conhecimento. Quem sabe, no mundo de regeneração, onde a comunicação vai ser muito mais fluida com a espiritualidade, a gente talvez consiga chegar lá.
Mas isso serve para mostrar que quando realizamos um atendimento, tá, numa sala de passe, nós temos um assessoramento imenso de alguém muito especializado que sabe o que está fazendo. Isso recomenda que a gente procure manter essa sintonia, né, com a equipe espiritual, para que a gente possa ser mais efetivo na nossa participação. Um outro exemplo que eu coloco aqui embaixo também, vou comentá-lo rapidamente, é de uma senhora vivendo uma localidade erma, em condições assim, de extrema pobreza, ela e o filho. Ela tinha um compromisso kármico para realizar, precisava de um pouco mais de tempo de existência. Alguém mobiliza a esfera superior, que comparece e atua. Tá? Essa senhora, quer dizer, muito debilitada, tá? Sem alimentos, sem nada, não havia condição de se buscar algum encarnado e levar tempo para socorrê-la. Tá? O que faz a espiritualidade? Ela olha em volta, vê o que havia, tá? E ministra passes na região da glote daquela senhora. Desperta nela a sede, tá? E ela faz um esforço grande, porque ela estava prostrada, e bebe a água que havia ali, que tinha sido fluidificada, né, pela espiritualidade. Então, a espiritualidade age, às vezes, até quando nós não demandamos, quando nós não pedimos. Então, isso é interessante da gente notar, tá, que há uma assistência permanente a todos nós. Todos nós somos alvo desse tipo de atenção. A vontade. Alguém, para se dirigir a uma sala de paz, precisa ter vontade. Quer seja para ser objeto, né, da ação que os passistas vão desempenhar, quer seja o passista no grupo. Então, desempenhar esse tipo de tarefa, quer dizer, mobilizar-se para isso, né, é preciso vontade. Vontade que, às vezes, nos desafia, né, fazer um corpo mole e, enfim, vacilar em relação a esse tipo de coisa. E por isso a vontade é importante. Aí eu recorro a Pensamento e Vida de André Luiz, onde ele define a vontade, né, como sendo, digamos, a esclarecida, vigilante, que governa todos os setores da ação mental. Ele faz um paralelo, dizendo que a gente tem um departamento de desejo, outro da inteligência, da imaginação, da memória, mas a gente tem um gabinete da vontade. E a vontade a gente exerce. No contexto do nosso livre-arbítrio, a gente tem que exercer a vontade. Ele usa uma forma de abordar muito interessante, que a vontade é um botão, né, que decide pelo movimento ou pela inércia. Ele nos liga, né, a vontade ela nos liga, esse botão nos liga ou nos desliga. Tá? E isso é muito interessante. Outro aspecto também importantíssimo que a gente encontra, né, nessas referências todas, e isso é algo que todos nós sabemos também, é a oração e o seu poder, a capacidade do poder. Porque se a vontade da gente nos mobiliza, né, a gente dispõe da oração, tá, como, segundo diz Emmanuel, também Pensamento de Vida, como o mais elevado sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. E aqui eu gostaria também de mencionar algo presente no livro Boa Nova, né, que eu acredito que todos conheçam, né, mas é algo extraído de um diálogo entre Jesus e Pedro, onde Pedro arguía Jesus quanto ao poder da oração. E Jesus diz assim: acreditarias, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível se nenhum resultado obtivessem? Então, vontade, oração, o desejo de entender a aspiração, a necessidade do nosso assistido, as nossas atitudes também mobilizadas pela vontade, são elementos que nós precisamos ter o tempo todo em mente para a realização da nossa tarefa. Mas me veio também em toda essa conversa, quer dizer, uma reflexão
e eu senti assim saudades da comunhão. Aí eu resolvi ir até a comunhão e convido vocês para que me acompanhem aqui à comunhão também. Tá? Lá estão os nossos assistidos, encarnados e desencarnados, com os seus propósitos, sentimentos, as companhias, a vontade, o nível de conhecimento que existe, a evolução moral. Às vezes a gente tem algumas pistas para essas suas necessidades. Nós temos um ambiente salão Bezerra de Menezes, né? Preparado fisicamente também, com as palestras, com a enfim. Nós temos um ambiente, sala de passe, com suas instalações, o preparo espiritual, um acolhimento generoso, né? Uma atmosfera amorosa também. Aqui eu gostaria de fazer uma menção em relação à atmosfera existente nesses ambientes todos que eu mencionei. Certo dia, no meu grupo de passe, né, eu ouvi, quer dizer, fora da sala de passe, um certo alarido, uma algazarra, uma voz de uma senhora que falava muito alto, enfim. E essa senhora, na rodada seguinte de passe, ela entrou, tá? Transpôs a porta da sala de passe, também falando alto. Quando ela botou o pé na sala, ela disse apenas isso: que lugar cheiroso! Ela ficou o tempo todo na sala de passe, absolutamente vinculada ao trabalho que estava sendo realizado. Não deu uma palavra. Saiu, tá, com uma outra atitude, com um outro semblante. Então, essa atmosfera, essa presença toda ali tem esse condão. E esse é um benefício enorme que se pode proporcionar às pessoas. Temos, claro, a presença dos nossos coordenadores, nossos missionários da luz, né, tão qualificados como nós vimos antes, né, com aquela benevolência disposta a nos ajudar, nos dando pistas, né, de vez em quando, como aquela que eu mencionei, do caso da senhorinha. E estão ali o tempo inteiro desejando a nossa elevação. Isso é muito importante. E nós temos essa oração, tá, que é o fio condutor de todo esse processo, né, cuja inspiração pode decorrer das pistas que nós observamos, naquilo que conseguimos extrair visualmente dos assistidos, do próprio tema, né, da palestra, as nossas intuições, e que nossas orações sejam inspiradoras. Devemos sempre nos lembrar do poder da palavra. É um passo adicional também. Temos nós, os médiuns passistas, né, preparados previamente pela espiritualidade e pela comunhão. A comunhão nos habilita, ela nos fornece a qualificação técnica necessária. Que ali compareçamos com vontade de servir, que mantenhamos grupo, uma permanente harmonização, que sejamos sempre concentrados, confiantes, e que fiquemos ligados nas orientações que a equipe espiritual procura transmitir para a gente. Aqui eu faço uma observação. Quer dizer, a gente, quando inicia o trabalho, é possível que a gente não saiba exatamente o que fazer. Mas pelo que nós vimos até agora, né, pelo que a gente conhece, da nossa experiência também, a gente sabe que numa sala de passe, usualmente, há o que remover, há o que dispersar e há o que doar. Né? Há o que se concentrar, digamos assim, há o que subtrair, há o que se adicionar. Mas fiquemos sempre atentos às dicas, né, dos missionários da luz, que estão sempre dispostos a ajudar no nosso desenvolvimento. Aqui uma imagem, quer dizer, essa é uma imagem um tanto quanto antiga, né, mas ela representa o que se passa nesse ambiente. A presença amorosa da espiritualidade superior, oferecendo os seus recursos e a nossa presença diante dos nossos assistidos. Se não sabemos exatamente para onde dirigir o nosso trabalho, mas sabemos que há o que dispersar, tá? Iniciamos, quer dizer, oferecendo passes, né, dispersivos, começando pelo coronário, indo
até o último chakra, até o último centro de força, e depois, na parte, digamos assim, concentrada, de concentração, do passo concentrado, fazendo a mesma coisa e descendo com mais devagar as nossas mãos, enfim, oferecendo aquilo que os nossos assistidos necessitam. Se em algum momento, né, recebemos alguma intuição, olha, vamos nos concentrar num determinado centro de força. Se quando um irmão nosso assistido ingressou no ambiente de passe e nós sentimos que ele apresentava dificuldades com a respiração, eu acho que é razoável que a gente procure, quer dizer, oferecer um pouco mais de recursos na direção do nosso centro de força laríngeo. E por aí vai, em função daquelas percepções que a gente adquira e em função daquelas orientações que a gente possa receber. Mas precisamos estar o tempo inteiro receptivos, com a nossa consciência focando um trabalho, esse trabalho de caridade que nos é dado realizar. Uma outra imagem também que mostra, quer dizer, um pouco de distância em relação ao passista e ao assistido, né? O movimento dos braços, né? Nós sabemos que na fase dispersiva de movimentos são mais rápidos, na etapa seguinte os movimentos são mais lentos, né? Nos encaminhando agora para a nossa conclusão, mas ainda cheios de saudades, né? Uma vez que a gente ainda não pode fisicamente comparecer à comunhão, mas nós podemos virtualmente comparecer de alguma maneira. Nós seguimos com as nossas reuniões remotas, com o propósito de manter o grupo harmonizado. Isso corresponde a uma das diretrizes, né, do Espírito de Verdade, que nos recomendou que nos amássemos, né, o tempo todo. Né? Podemos atuar procurando amparar as atividades presenciais que hoje são possíveis de serem realizadas, estão sendo na nossa comunhão, e podemos orar sempre pelos nossos assistidos. Podemos ainda e devemos buscar continuamente elevar a nossa qualificação. A outra diretriz, né, do Espírito de Verdade, instruir os espíritas. Então, seguimos nos amando, seguimos buscando melhorar a nossa qualificação cada vez mais. Podemos compartilhar, tá, a utilidade, os benefícios do passe de harmonização com quem quer que seja que tenhamos contato. E de outras formas também, né, através, por exemplo, do próprio site da comunhão e de outros recursos que a gente tenha também. Vamos lembrar também, isso é muito importante, daí aquele exemplo daquela senhora em situação muito difícil. Lembrar que o passe pode ser ministrado em qualquer lugar que existe o autopasse. Né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu posso afirmar que eu já me beneficiei disso. E eu acesso toda a chave da oração. Ela nos liga, esse meio mais poderoso, ela nos liga, quer dizer, espiritual. Bom, como comecei, né, dizendo que levo realmente a certeza de que continuo sabendo muito pouco. Uma curiosidade com relação ao que se passou com aquele amigo que eu mencionei lá no início da nossa abordagem. O que aconteceu com ele é que ele hoje, quer dizer, é um trabalhador da nossa casa, né, fez todos aqueles cursos e faz outros cursos também, o que me dá uma felicidade muito grande também. Quer dizer, algo que começou, como a Germana disse na apresentação, pela porta de entrada da comunhão, não é isso? É algo que hoje gera uma relação, quer dizer, bastante sólida, de comprometimento e de pertencimento. Eu acho que é aquilo que nós devemos buscar o tempo inteiro, quer dizer, estabelecer, fixar a relação de pertencimento entre nós, trabalhadores da casa, voluntários, com essa oportunidade maravilhosa, fantástica, de praticar a lei áurea.
tá? Aquele mandamento áureo de Jesus, o amor ao próximo. Meus caros, eu agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Olá! Obrigada, Paulo, por esse momento tão lindo. Amei e tenho um ponto a dizer que eu amei a parte do gabinete da vontade. Você rastreou uma fala muito linda de Emmanuel, né? O gabinete da vontade que comanda todos aqueles departamentos. Achei muito linda essa expressão, não há de se esquecer isso. Mas o que ficou assim muito rapidamente, que você passou rapidamente, é exatamente sobre esse autopasse. Quem é neófito, está começando hoje, assistindo hoje como trabalhador da DAI, o que seria o autopasse? Você me ouve? Sim. Bom, eu vou dizer para vocês assim, situações que eu já vivenciei. Já vivenciei situações de angústia, já vivi situações de dor física, tá? E eu procurei, né? Uma vez que eu acredito nessa nossa capacidade de comunicação com a espiritualidade superior, orar, tá? Fazendo presente em meu coração os melhores sentimentos que eu pudesse produzir, porque eu sei, tá, que quando esses sentimentos são sentimentos de valor, eles chegam aonde tem que chegar. E eu pedi ajuda e fui intuído pela espiritualidade superior a, com minhas próprias mãos, fazer determinados movimentos. Tá? Essa foi a manifestação que aconteceu comigo. E eu os fiz. E não foi apenas uma única vez, não, Germana. Tá? Eu não sei exatamente quantas vezes foram, e os resultados, os benefícios foram extremamente marcantes. Muito marcantes. Você sentia que ali tinha um fluido espiritual do irmão? Percebia. Do mentor que estava te assistindo? Eu não sei se era apenas o mentor, porque como a gente viu na nossa apresentação, às vezes eles trabalham em grupos. Tá? Agora, quem tinha que vir atendeu, quer dizer, o meu apelo, e veio, tá? E me atendeu, pelo que eu sou extremamente grato. Eu acho que poucas vezes eu manifestei um sentimento de gratidão tão vigoroso, né, como nessas ocasiões. É algo que quando aconteceu comigo, eu me senti assim, muito comovido, porque toca, digamos assim, todas as fibras da gente, ou quase todas as fibras da gente. E a gente se sente, digamos assim, tocado literalmente. Não estou só. Hoje eu tenho plena convicção disso. Nenhum de nós, não é só eu, não, nenhum de nós, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, diante dos mais duros desafios. Foi assim, Germano. Paulinho, tem alguma pergunta? Na verdade, é somente cumprimentar o Paulo pela clareza na exposição e como foi interessante a gente ver realmente aí várias situações descritas no plano espiritual, de atuação, de técnicas, né? E sempre lembrando que o que é feito no plano espiritual pode ser feito por nós, porque nós também somos espíritos, né? Não devemos esquecer nisso. E só cumprimentando o Paulo pela clareza com que ele colocou que para isso é necessário sabermos o que vamos fazer, né? Não é chegar lá e repetir um gesto só porque eu vi, só porque eu ouvi falar, só porque eu vi alguém fazer. É necessário que a gente tenha domínio dessas técnicas e aí sim, ao comando da intuição, a gente deixa de deixar tanto a espiritualidade fazer e começa a participar mais desse processo tão bonito que é o da gente descobrir que temos essa capacidade em nós de auxiliar o nosso irmão em sofrimento. É muito bonito isso e, assim, admiro muito o Paulo pela condução dele dentro da DIPA também, sempre esclarecimento, sempre presente nos grupos, né, respondendo às dúvidas e orientando os médios. Obrigado, Paulo.
Paulo, vou complicar, a gente tem alguns minutos ainda, vou dar umas complicadas na sua vida. Não é fácil ser chefe da divisão do DIPAR, né? Você mostrou aí com muita tranquilidade o passe dispersivo, né? Que você usou até a palavra remover, né? Tem as placas de sombras, achei incrível esses textos de André Luiz. E você mostrou aí com as mãos, né? O dispersivo, você mostrou o longitudinal mais rápido com aquela foto e depois mais tranquilo. Não teve uma foto do concentrado, mas a gente sabe que ele é a terceira parte, geralmente o final, né? Exatamente para concentrar energias ali, fluidos, no órgão que a gente intui, que está intuído pela espiritualidade que está nos assistindo, a dar uma concentração maior. Mas nós sabemos que ser humano é ser humano e que a comunhão é uma escola, uma universidade que reúne gente de todas as partes. Você sabe que às vezes vem culturas diferenciadas, são pessoas que vêm formadas de outras casas. A gente faz aquela já tem dentro da DAI, né, do manual da DAI, que a exigência de quem vem de outros centros é fazer aquela ambientação na DIEM, na Divisão de Educação da Mediunidade, mas que ali pouco se fala de passe, porque os movimentos são para outras mediunidades. E nós sabemos que a gente, às vezes, encontra irmãos ainda com passe chocalho, com passe, né? Como é para você, como chefe da divisão? Isso já está mais alinhado, depois aí de 6 anos de muito curso interno, PRDAI, você ainda tem encontrado as pessoas assim, criando, porque eu estou intuída a fazer uma coisa assim, diferente. Como está isso? Como você sabe aquele vídeo, né, dos irmãos, dos Amigos da Luz, né, Dali Passe. Você tem encontrado ainda muita situação esdrúxula de Dali Passe? Germana, não. Mesmo nos PRDAs que eu tenho participado, eu já participo há algum tempo, né? Você participa também? E você sabe que a gente interage, né, com os dirigentes. Quer dizer, eu não me lembro de nenhum PRDA que eu tenha participado, de algum dirigente comentar a oportunidade desse tipo, digamos assim, de procedimento. A gente precisa ter sempre em mente o seguinte, tá? Isso Emmanuel comenta muito, André Luiz, quer dizer, mediunidade é algo de caráter mental. É algo de caráter mental. Tá? A gente utiliza determinadas técnicas, né? Porque com o uso dessas técnicas, pelo que a gente percebe, né, a gente está favorecendo a própria espiritualidade, né? Mas você repara só a conexão entre os movimentos que a gente faz com aqueles movimentos, com aquelas técnicas, melhor dizendo, que a espiritualidade usa. Tá? Então, simplicidade, quer dizer, é um imperativo também. Simplicidade é um imperativo. Falou bem bonito, né? Como aqui é uma escola, né, um ambiente acadêmico de discussão também. Muito possivelmente, mais adiante, pouco será necessário em termos de gestual. Pouco ou quase nada. Tá? Isso num mundo regenerado, quer dizer, em outros mundos mais evoluídos, cada vez mais esse tipo de procedimento vai deixando de ser substituído por outros mais sutis, mundos mais sutis, né? Procedimentos mais sutis também. E outra coisa também, que realmente não ficou evidente na sua palestra, mas a gente pode aqui provocar. A famosa crença de que se você tocar, parece que o passe é mais forte, né? Que é uma cultura muito antiga que vem e passa a mão e limpa e faz assim, balança. O que você tem a dizer aos nossos passistas sobre isso, sobre esse toque, essa necessidade de fazer assim, e faz nas pernas também, né? O que você tem para nos dizer? É necessário isso, Paulo? Germana, eu sequer abordei isso e sequer pensei em abordar
esse tema, sequer pensei. Tá? Porque realmente, quer dizer, não tem, quer dizer, não existe assim uma justificativa para isso. Enquanto a gente observa em outros aspectos uma lógica, uma razão, e o espiritismo é o que é a doutrina da fé raciocinada, quer dizer, eu não consigo identificar, quer dizer, algum alinhamento, entendeu, com algum elemento lógico nesse tipo de coisa. Então, para a gente responder essa pergunta, poxa, um passe forte, o que é um passe forte? Eu vou te dizer que tem passe forte? Tem passe forte, sim. O passe forte tem a ver com a vontade, né, de quem vai lá receber o benefício, tem a ver com a vontade de quem se mobiliza, né, em benefício do próximo. Essa é a força do passe. Essa é a força da vontade. Não é nem força de vontade, é a força da vontade. É a gente, quer dizer, ao formular uma oração, a gente realmente sentir, né, que nós estamos gerando um impulso que vai ao alto, literalmente, é a gente trabalhar para que a gente possa se aproximar desses mentores que chegam. A gente precisa entender que quem chega, né, da espiritualidade superior se adensa para chegar perto da gente. Então, o nosso procedimento, a nossa força, a nossa vontade deve ser utilizada para a nossa elevação nossa ali na hora. Então, por favor, e mais ainda, quer dizer, nos tempos de hoje, se alguém tem alguma dúvida de que tocar é algo que deve ser evitado, pelo amor de Deus. Agora eu vou fazer uma confissão aqui para você. Vou fazer uma confissão aqui para você. Em várias ocasiões, após a conclusão do passe, com as pessoas saindo da cabine de passe, quer dizer, em muitas ocasiões eu fui abraçado. Eu não vou negar um abraço. Isso eu não vou fazer. Tá? Mas em nenhum momento eu vou tomar a iniciativa de tocar em alguém. Porque se eu nego um abraço desse a alguém que saiu dali harmonizado, eu acabo com a harmonia dele. E o que ele queria, quer dizer, era aquilo ali também. E não nos esqueçamos, o abraço é um passe também. Porque o que você colocou sobre as técnicas, né, que sutis, que realmente não precisa de haver o toque para haver a transfusão, a transferência. Então, aquela crença antiga, né, já atávica, de achar que tocando você tem certeza que você fez a transmissão, realmente hoje, pelos nossos estudos, não tem mais, né, os estudos hoje já são bem precisos de que não é preciso mais tocar para você transmitir tudo que o Paulo nos trouxe aqui. Então é isso aí, Paulo. Te provoquei bastante, dever de casa difícil, né? Paulinho, tem alguma provocação para o Paulo? Não, vou pegar leve porque eu acho que foi suficiente. Mais provocação? Paulo, olha, muito obrigada, gostamos muito. Você deixou bem claro e matou a saudade, né? Para falar a verdade, você nos trouxe aqui, você matou a saudade porque você mostrou lá a comunhão, mostrou como é que tudo se dá, e realmente as reuniões virtuais têm reunido muitos trabalhadores da DIPA e tenho certeza absoluta que depois dessa aula eles vão estar com mais saudade. Gente, aguenta o coração. Tudo que temos hoje é esse encontro aqui, que a gente faça dele exatamente o melhor que nós podemos. Mas, por enquanto, aguenta um pouquinho mais. Lembrando Chico Xavier, que Emmanuel mandou ele colocar no teto da cama para ele abrir os olhos e ver logo que acordasse de manhã. Isto também passa. Essa fase também vai passar. Bem, gente, nos minutos finais, nós queremos mostrar para vocês como é o acesso que vocês vão fazer à nossa página. Um minutinho que eu vou abrir a página para vocês aqui. Vamos explicar, então, aqui para vocês como vocês vão acessar. O boletim está indo agora para vocês, já foram. O boletim já foi por e-mail, já foi pelo WhatsApp dos dirigentes. Então, vocês acessam todas as aulas do PRDAI
através de clicar lá, Comunhão Espírita de Brasília, conheça a comunhão, aí vai abrir toda a instituição, tem lá diretorias. Clique em diretorias, tem a DAI. Quando clicar a DAI, vai abrir a página da internet da DAI e tem lá o banner PR DAI. Clique no PR DAI e todas as palestras que nós ministramos até hoje estão lá para vocês assistirem. Então, não precisam ficar procurando nos WhatsApp, nos e-mails. Quer repetir, quer conhecer, perdeu uma palestra, perdeu uma aula do PR DAI, assista de novo. E se já assistiu, novamente. Que esses estudos nós estamos fazendo para que a gente não deixe de conhecer a doutrina espírita, de estarmos relembrando e aprendendo de novo. Então, trabalhador DAI, muito obrigada. Agora vamos passar a palavra para o Paulo Belém para as considerações finais. Obrigado uma vez. Eu quero simplesmente agradecer pela atenção e pela vontade, né, em quer dizer, esse tipo de abordagem aqui. Como comentário assim, final, realmente, quer dizer, eu sinto que a gente tem muito ainda a estudar, a produzir. E é tão bom, né, a gente ter assim, uma série de coisas assim, como perspectiva, né, para realizar. Então, eu deixo como mensagem final, né, que a gente, de maneira alguma, deixe morrer na gente a vontade de querer ir adiante. Tá? De jeito nenhum. Manter viva essa mensagem. Muito obrigado, Germana. Muito obrigado, Paulinho. Obrigado a todos vocês. Paulo, suas considerações finais. Meu boa noite a todos, mais uma vez agradecendo ao Paulo e lembrando aos trabalhadores da DIPAI, de toda a DAI, que a gente não pense que só porque estamos em casa, só porque não estamos na comunhão, que não estamos trabalhando, né? Eu acho que o momento que a gente está vivendo está precisando justamente de muita prece, muita irradiação. E é isso que nós podemos fazer nos nossos lares, tanto nas nossas reuniões online, quanto a gente sabe em nossas preces diárias no Evangelho da DAI. Continuemos vibrando, continuemos emitindo luz, que é isso que o mundo está precisando, e mais rapidamente vamos atravessar esse período. Fiquemos em paz, gente. Muito bem lembrado, Paulo. A DIPA está de parabéns. No grupo WhatsApp dos dirigentes, é o grupo que mais envia fotos dos seus participantes realizando o Evangelho online. Parabéns, DIPA. Vocês estão realmente orando muito e se encontrando muito. Parabéns. Quantas fotos. Que povo animado nessa foto. Que povo saudável. Que povo cheio de otimismo. É isso que nós precisamos durante a pandemia. Parabéns. Bem, aqui nós terminamos agradecendo aos dois Paulos, né? Quem tem dois Paulos é coisa muito boa, né? Porque sempre honrando Paulo de Tarso. Obrigada por tudo e boa noite. Na próxima semana, nós teremos a segunda aula sobre a coleção Manuel Filomeno de Miranda, com o Valmirene, já iniciando os estudos em torno de um dos livros. Então, até a semana que vem. Boa noite.